Metroviários e Sabesp encerram greve em São Paulo. Em assembleia realizada na noite de ontem, os metroviários decidiram encerrar a greve que paralisou operações nas linhas de transporte público operados pela Companhia de Metropolitano de São Paulo, Metrô. Contra as privatizações de transporte público e do serviço de saneamento em São Paulo, trabalhadores do metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, resolveram paralisar as suas atividades ontem, o que afetou 4 linhas operadas pelo metrô e 3 linhas de trens operadas pela CPTM. Outras 2 linhas de trem operadas pela CPTM funcionaram de forma parcial ontem. Para Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários, os trabalhadores deram uma demonstração de força contra o governo de São Paulo. Ontem, o governador negou que o processo de privatização já esteja concluído. Segundo ele, as decisões não foram tomadas e ainda a população será consultada. A greve dos trabalhadores da Sabesp foi encerrada às 0h desta quarta-feira. Desde a madrugada de terça, trabalhadores da Sabesp fizeram piquetes e à tarde houve um grande ato na Sabesp, na Ponte Pequena. A greve de hoje é apenas uma etapa dentro do processo de luta. Temos que dar prosseguimento e continuar unificados até que o projeto como um todo seja derrotado e o povo de São Paulo tenha os seus direitos essenciais garantidos pelo Estado, disse José Fegan, presidente da Sinta-EMA. Todo mundo em defesa do povo de São Paulo. Governador em defesa do povo de São Paulo, sindicatos em defesa do povo de São Paulo. O povo de São Paulo está bem guardado, né? Agora resta saber o que o povo de São Paulo quer. Se o povo de São Paulo quer a privatização, ok. Se o povo de São Paulo não quer a privatização, ok. Agora tem que dar ao povo realmente as informações para que ele possa escolher. Eu defendo a não privatização. Eu chego aqui e dou minhas informações. O outro defende a privatização. Ele chega aqui e dá as informações. E nós queremos a realidade, os números, a realidade. Por que se paga 100% de esgoto quando você tem em cima da sua conta de água, para quem tem saneamento básico? Por que não se tem saneamento em todas as cidades? Porque até uma cidade não tem o saneamento completo por ela. Já cabe essa situação. Metrô, o que acontece realmente no metrô? Cadê os escândalos que se falaram há muito tempo, que ninguém falou mais nada? Cadê as obras? O que as tarifas? Qual a projeção? O que a gente quer entender é isso. Essa é a situação. Tem muita coisa para falar nessa pauta da greve dos metroviários. Ontem daria para a gente fazer um programa inteiro só a respeito disso. Primeiro, queria dizer que essa greve que aconteceu ontem, foi uma greve política, nada além disso. Os metroviários não estavam com o salário atrasado, o piso foi reajustado de acordo com o que eles queriam. Então, veja, eles não levaram nenhum tipo de pauta. Nós estamos com um salário atrasado, nós queremos reajuste, nós queremos condições melhores de trabalho. Nenhuma dessas pautas foi o motivo da greve de ontem. A greve de ontem foi extremamente política. E é bom que fique claro para você, eleitor de São Paulo, né, a Prefeitura de São Paulo, que o dono dessa greve tem um nome. Ele chama-se Guilherme Boulos. Essa é a verdade. Essa greve foi articulada pela esquerda, pelo PSOL, e o candidato deles é o Guilherme Boulos. Basta ver os vídeos que rodavam na internet, né, dos piqueteiros lá com o coletinho vermelho, falando que a pauta deles era derrotar o bolsonarismo. Meu Deus do céu, o ex-presidente Jair Bolsonaro nem presidente não é mais. Então, quer dizer, deixaram claro que era uma pauta política e quem pagou a conta foi a população de São Paulo. Esse é um ponto que precisa ser observado para quem vai eleger o próximo prefeito da cidade de São Paulo. E veja, né, que tudo se conecta. O governo de São Paulo, né, através do governador Tarcísio, não vai privatizar. Os estudos começaram a ser feitos. Como disse o Márcio, a população precisa se manifestar. Realmente, haverá as audiências públicas, estão na fase de estudo para saber o que pode ser privatizado, o que pode ser concedido ou o que pode continuar realmente na mão do Estado. Então, são estudos. Por conta de estudos, fizeram essa greve de ontem, todo esse burburinho, sem aguardar o trâmite legal da coisa. Lógico, depois desses estudos viram as fases das audiências públicas, da consulta com o povo, mas isso segue um rito.
É bom, então, que as pessoas abram bem os olhos, porque há muito tempo nós não víamos esse tipo de piquete, né? Esse tipo de manifestação, de greve, que, veja, é um direito constitucional, mas que não atrapalha a vida do trabalhador. Eu vou fazer um questionamento aqui, para que vocês possam estar analisando. Quando eu falo de privatização, eu falo de entregar aquilo que é gerido pelo Estado para uma empresa que visa lucro. E essa empresa vai assumir e vai fazer com que aquilo dê lucro. Bom, se eu tenho algo que na iniciativa privada vai dar lucro, significa que eu, na verdade, não tenho a capacidade de gerir e de administrar de forma exímia a fazer com que aquilo tenha uma redução de tarifa, já que o Estado não visa lucro, que ele possa ter uma redução de tarifa e um direcionamento ainda melhor. Melhor, Márcio, porque, veja, 80% da folha, né, da receita da CTPM, isso quem disse ontem foi o governador Tarcísio, 80% do que a CTPM arrecada, ela gasta com folha de pagamento. Isso é um absurdo. Eu, então, como empresário... falta gestão, né? Falta gestão. Ou privatiza ou faz a gestão coerente. Nenhuma empresa séria vai gastar 80% com folha de pagamento de funcionário. Vai sobrar quanto para você investir? Colocar melhores trens, oferecer um serviço melhor, 20% é muito pouco. Então, merece sim uma análise pelo governo de São Paulo do que pode ser concedido ou privatizado. Deixa eu só entender. A administração pública ela tem 52% no teto para pagar com folha de pagamento, pagar com investir em folha de pagamento, e tem 54, acho que o teto máximo é 54,75. Acima disso, já entra na lei de responsabilidade fiscal, já roda. Eu já ouvi falar de universidades que gastavam 105% do orçamento com folha de pagamento. E agora você me traz a informação de que a empresa gasta 80% só com folha de pagamento. Gente, então, acho que o remédio aí não é privatizar, o remédio aí é realmente gestão. E esses estudos que o governador Tarcísio está fazendo... Eu não vou privatizar porque fica... Não, tem gestão, independente de privatizar ou não, medidas enérgicas e administrativas. E para encerrar o meu comentário, eu vou passar a palavra para o doutor José Luiz. Eu vou deixar aqui um dado, porque as pessoas esquecem, o brasileiro esquece, né? Muita coisa, a gente tem que trabalhar, pagar conta, trabalhar 5 meses no mês para pagar imposto, então não dá tempo realmente. Em 2021, houve uma greve dos metroviários. Não sei se vocês lembram. Quem não lembra, dá um Google ou busca aí no YouTube. Em 2021, tivemos uma greve dos metroviários. O que estava acontecendo em 2021? Uma pandemia. O mundo estava mergulhado numa pandemia. E os metroviários, né, que falam tanto em saúde, né, em genocídio e SUS, e vacina, um monte de coisa, se esqueceram de um detalhe muito importante. Quando eles fizeram a greve em 2021, ninguém se preocupou com aglomeração. As pessoas ficaram aglomeradas no ônibus, nas ruas, no que estava funcionando de transporte em 2021, porque eles simplesmente pararam de trabalhar em plena pandemia. Então, assim, não estão preocupados com as pessoas, com o povo, não estão. Repito, é uma pauta política, haja vista que a greve encerrou rapidinho quando as mídias sociais, né, começou a noticiar e a bater no Guilherme Boulos. Ele viu que essa greve sairia caro para ele, para o PT, então a greve rapidinho se encerrou. Foi decretado, acho que teve pessoal do Ministério do Trabalho que teve legalidade, sim. Passou-se do limite necessário. O governador necessário. Tarcísio pediu o bloqueio das contas dos sindicatos dos metroviários, porque a multa estava altíssima. Eles descumpriram, inclusive, uma medida judicial, porque quando você faz greve de um serviço essencial, isso é a lei que diz, você tem que manter ali um número... Você pode reduzir. Exato, mas não pode encerrar totalmente. E tinha uma determinação judicial, né? A esquerda gosta de falar muito, que tem que cumprir lei, mas eles mesmos não cumprem. Tinha uma determinação judicial que eles teriam que manter o serviço funcionando nos horários de pico. Então, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, até às 8, tinha que estar funcionando. Descumpriram ordem judicial, a multa foi altíssima e o governador Tarcísio sabiamente pediu o bloqueio das contas dos sindicatos. Então, a greve rapidinho acabou quando começou a ficar custosa para o PT e para o PSOL. O ponto aí é o seguinte, a greve realmente foi totalmente política, não existia um motivo, nenhuma pauta que desse motivo para que se fizesse uma greve. Então falaram assim, vamos causar uma confusão, né? Já que os sindicatos voltaram a ter poder neste governo, então vamos fazer
um pouquinho de bagunça, vamos mostrar que nós temos força. Deu tudo errado, né? Porque politicamente isso foi um desastre. Tiro no pé. Porque a população reagiu e viu que a coisa foi muito pesada, sem ter motivo. Acho que ainda quando ainda fala, olha, estamos buscando melhores salários, estamos sem reajuste há não sei quantos anos, essa coisa toda, ainda faz algum sentido. Agora, por um motivo totalmente político, e aí você vê alguns agentes que se dizem diretores de sindicato, que o PSOL divulgou em todas as suas redes aí, sempre ele, né? O PSOL envolvido ou em ação judicial ou em algum piquete aí, mas falando assim que nós temos que derrotar o bolsonarismo. Mas afinal de contas, vocês estão pedindo, vocês têm alguma pauta, vocês não querem privatização ou vocês querem ser agentes políticos? E se vocês querem ser agentes políticos, vocês estão no lugar errado. Exato. Vocês não têm que estar no serviço público, vocês têm que estar transtornando a vida do trabalhador. Tentando ser votados, tentando representar uma parcela da população para vocês se manifestarem politicamente. Então eu acho que esse é o ponto. E eu acho que não houve também uma propaganda melhor para a privatização do que você vê todas as linhas estatais paradas e você vê as linhas privadas funcionando. Então, quer dizer, o cidadão ele olha e fala assim, poxa, eu não estou sujeito a uma greve na linha privada, mas eu estou sujeito a uma greve na linha pública. Então, que se privatize. Essa é a primeira reação que o cidadão vai ter. E como bem disse o governador Tarcísio, ainda se está nessa fase de estudo, né? Ainda está se vendo toda a viabilidade, inclusive econômica, para o Estado, para ver se vai ser bom, para ver se vai dar margem para novos investimentos, para que a coisa funcione melhor, para que o usuário final do metrô ele saia fortalecido e tenha um transporte mais confortável, que a gente sabe que não é. Tudo bem, a gente sabe que o metrô de São Paulo ele transporta o dobro da população do Uruguai por dia, mas mesmo assim, né, é um transporte muito ruim, que tem uma dose de desconforto enorme. E aí, num dia que você quer ir trabalhar e quer chegar sabendo de todo aquele desconforto, você fala, olha, você dá com a cara na porta e vê alguns sindicalistas, como nós vimos nos vídeos aí que circularam nas redes sociais, com um coletinho vermelho, falando um monte de bobagem e achando que está tudo certo. Isso é lamentável. Isso é lamentável. O metrô de São Paulo, que nós observamos aí desde a década de 80 para cá, o metrô de São Paulo sempre foi está entre um dos melhores do mundo. Um dos mais eficientes do mundo. Mais eficientes do mundo. E a tendência é sempre a crescer, porque a cidade de São Paulo, ela é viva e ela cresce todos os dias. Sim. E há necessárias adequações e investimento. Óbvio, nem se discute e é necessário, tem que ser feito. O questionamento que a gente faz aqui é: se existe a possibilidade de privatização, quem entra quer ter lucro. E se tem margem para lucro, por que privatizar? Se existe margem para lucro, então existe margem para o governo gerir de uma forma melhor. Então eu pergunto ao governador, para que privatizar? Se você está fazendo análise de um serviço que é a possibilidade de privatização, então existe lucro ali naquele lugar onde o Estado não consegue desenvolver. Então peraí, governador, gestão, remédio amargo, tem que tomar. Eu entendo até que essa questão da privatização ela não seja exatamente por uma questão de lucro ou não lucro. Eu acho que ela vai ali girar em torno da possibilidade de investimento de melhora da infraestrutura. Que a gente vê que o Estado ele é muito moroso, ele demora muito para fazer esse tipo de coisa. Um outro ponto que a gente até bate aqui muito falando sobre infraestrutura, de expandir a malha ferroviária para que exista trens entre intercidades, a grande verdade é que o Estado brasileiro, não só o Estado de São Paulo, mas o Estado brasileiro, ele não tem essa capacidade de investimento tão rápida assim. Ele vai passar por uma licitação, dessa licitação vai surgir N coisas que vão ser levantadas quando o privado consegue fazer tudo mais rápido. É a melhor solução? Não sei. Isso precisa ser muito bem estudado. Para tudo. Seja para a Sabesp, seja para metrô, seja para a CPTM, tudo precisa ser estudado. Existe uma melhor forma de fazer? Ótimo. É privatizando? Ótimo, vamos fazer. Não é privatizando? O Estado tem condições? Então vamos manter na mão do Estado. Então acho que tudo isso precisa ser visto de verdade. Só que na primeira situação que você tem, na fase de estudo, os caras fazem isso, eles estão dando um tiro no próprio pé e falando assim, olha, o privado é melhor, porque a linha privada funcionou. Eu só chamo a atenção para o governador porque ele está começando agora num estado que tem uma velocidade ímpar, diferenciada. Não somos melhor do que nenhum outro estado do país.
simplesmente é um estado pujante, aquele que mais carrega. A locomotiva do Brasil, como dizem, né? Então, essa locomotiva necessita de trilhos. Privatização de Sabesp, eu estou privatizando, que já tem ações, acionistas da Sabesp, já existe acionistas, e quem compra uma ação visa lucro. Então o Estado tem que entender até que ponto ele está colocando serviços essenciais na mão de terceiros, quando é de responsabilidade do Estado, soberania. Então, eu entendo muito bem o que o Júnior falou, olha, peraí, às vezes é mais rápido comprar. Bom, se o problema está na rapidez e na transparência, então o erro está no planejamento. Para tudo que o governo colocar como dificuldade na administração pública de algo que é estatal, a gente vai apontar onde está as falhas do próprio governo para que isso não aconteça. Então, privatizar parece ser uma solução, mas na verdade não é. Alguns setores, você pode até observar, olha, aqui tudo bem, mas outros nevrálgicos, isso dói. Talvez seja um atestado. Sou incompetente, não consigo fazer a minha lição de casa, né? Cuidar do meu próprio quintal, tenho que terceirizar. Tem que trazer alguém para cuidar. Isso. Não, eu dirijo mal, eu preciso de um motorista. Então um atestado de incompetência. E só um ponto sobre a Sabesp, é bom lembrar que o Estado de São Paulo, embora ele seja bastante avançado nessa questão do saneamento básico, existem cidades que não têm a coleta de esgoto de modo correto. Na nossa região mesmo, você pode observar. Você tem Santos aí que há mais de 100 anos tem isso para poder salvar o porto por uma questão de saúde. Santos hoje tem uma condição de saneamento básico muito boa, mas a realidade dos municípios em volta não é tão boa assim. Não é a mesma. E assim, cobra a água e cobra o esgoto. Já pensou, você vai na lanchonete e você compra o sanduíche e agora você vai ter que pagar pelo guardanapo, vai ter que pagar por tudo. Que você já paga. Já está ali, já está no custo operacional. Mas aí agora não, você paga pelo esgoto também. Então, tem que saber se o esgoto é realmente tratado em alguma cidade. Exato.